Caco Barcelos, venha para cá. Quem é que vem com você? Editor executivo, Caio Cavecchini, Estevam Muniz, Eliane Scardovelli, 2 repórteres, o Caio da primeira equipe. Você está aqui? Você que sabe, João. Não, porque você deixou um espaço aqui. Você está com medo que eu tenha alguma doença contagiosa, é isso? Hein? Eu passar isso para você, provavelmente. Não, imagina que é isso. Eu que venho das ruas mais distantes. Mas você não traz nenhuma praga? Espero que não. Não, você já enfrentou coisas que eu vou te contar, né? Então, realmente, você agora está isento de tudo, de qualquer ataque. Imune. Como é que é esse livro? Você trouxe a equipe mesmo toda aí? É, o Caio da primeira gente equipe bonita, e o Estevam é o derradeiro. A Eliane, quantos anos? 4 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos? O programa está fazendo 10 anos, né, João? É, 10 anos. Puxa vida, não é mal. E já, então, esse rapaz aqui, o mais novinho, é a mais recente aquisição? Sim, junto com a Maiara, são os 2 mais jovens repórteres. Você tá me lembrando alguém que eu não sei quem é. Acho que é você mesmo. Profissão repórter, 10 anos. Grandes aventuras, grandes coberturas. Caco Barcelos e equipe editora Planeta. Está aqui. A ideia do livro, como é que apareceu? Aí tem um DVD com 20 reportagens, 26 autores. Obrigado, querido. São, na verdade, contos, né, João? Claro, baseados nas histórias que nós vivemos, nas aventuras. Né? Você nasceu aonde, Caco? No Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre. Mas você é impressionante que você, de tanto viajar, você não tem um sotaque característico do gaúcho. Eu perdi ao trocar... Já teve. Ao trocar a segunda pessoa pela terceira pessoa. Usava muito tu, com aqueles nossos erros característicos do Rio Grande do Sul, Não, só que é tu viu. Tu viu, tu vai. Não é, né? Isso Aí eu passei a usar você para evitar esses erros que eu cometia desde a minha infância. E aí eu acho que isso me ajudou a ir perdendo. E, naturalmente, quando você viaja tanto assim, você acaba se influenciando em cada lugar que você passa, né? Claro. Esses olhos azuis lindos que você tem são devido a... Você é descendente de que linhagem? São portugueses. Minha mãe fala isso. O meu pai tinha os olhos azuis. E vários parentes do meu pai também com olhos azuis. Meu pai não tinha olhos azuis. Não tinha assim também, mas esverdeados. Qual é o lado do Brasil que nesses 10 anos mais te impressionou? Bom, acabo de chegar do Crepurizão. Tipo de Brasil, perdão? Acabo de chegar do Crepurizão, que é uma área ali à margem de um rio, onde tem a pista de garimpo mais movimentada da Amazônia. É uma aventura só. Ali as pistas têm, em média, 250 metros de chão batido. E essa pista do Crepurizão, ela é curva, acho que é a única do mundo, é uma rampa em curva. Isso ajuda muito na hora de você descer, a rampa ajuda a brecar. O freio nem sempre é muito bom naqueles pequenos aviões que eles usam. E na descida, ajuda a ganhar velocidade e evitar de bater na montanha da floresta. Então, isso é uma característica dessa pista. E essa região me impressiona muito, porque é o país mais, digamos, distante daqui do Sudeste, não é? Nem sempre as equipes de televisão vão visitar com frequência. Nós gostamos muito de circular pelas áreas onde há poucos repórteres concorrentes. Qual foi o maior medo que você já sentiu durante esses 10 anos? Foi nos lugares mais afastados? Novamente eu vou citar o Crepurizão, porque tem que falar do Crepurizão. Porque quando o monomotor, ele abriu o monomotor piloto para me receber e voar com ele, disse, cadê o banco do passageiro? Não tinha. Era um tanque de combustível de óleo diesel, vazio na ida sentado no... e cheio na volta.
Não Que tinha alegria. cinto de segurança. Evidentemente, radar, transponder, essas coisas, nunca imagina. Não precisa. Não precisa. Ele disse para mim, o Leco, comandante, isso não faz falta. Nunca fez falta por enquanto. Pois já está no sangue. Você estava sozinho dentro desse avião? Eu estava com o Michael Fox, o repórter cinematográfico, que também sem cinto, voando assim meio que a deriva ali dentro, para registrar a aventura dessa viagem. E essa turma? Bom, Fica aguardando, como é que é? Não, cada reportagem nossa, cada programa tem 3 reportagens. Aliás, o Caio fez uma conta agora há pouco da quantidade de horas que a gente grava. É impressionante, João. Uma característica nossa é gravar muito, porque isso leva ao teu envolvimento dos repórteres com a história que vão contar. Claro. Nós gravamos, em média, 30 horas para tirar 1 minuto. Segundo o Caio, são 9 meses. Se você colar um programa no outro, são 9 meses direto de gravação desses 10 anos. Loucura, que loucura, né? Isso, gente. E o trabalho antes e depois, né? Bom, você perguntou da Eliane e do Estevam. Nós vamos sempre 3 grupos para a rua. A gente faz o programa com 3 histórias com ângulos diferentes. São olhares cruzados perseguindo uma mesma história. Atrás do mesmo assunto. Mesmo assunto. A gente tem um VT... Às vezes os olhares são por região do país, né? Mostram a mesma realidade vista do Rio Grande do Sul, da Amazônia e do Nordeste, por exemplo. Vamos ver, tem um clipe aqui com imagens do programa. Vamos soltar no telão, por favor, gente? É o lado do povo e da notícia que o Profissão Repórter gosta de estar. Bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Foi assim nesses últimos 10 anos. Tá jogando rojão muito perto da gente aqui. Quem é que tá jogando pedra aí? Corre! Corre! Cássio, vem pra cá! Mostramos conflitos e protestos distantes. Do outro lado da praça tem outra manifestação. O Profissão Repórter também veio à faixa de Gaza. E sentimos a tensão bem perto de nós. O nosso trabalho vai continuar. Cacô! Segue teu trabalho! Segue teu trabalho aí, ó! E vai! É a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. É chocante, chocante. O Profissão Repórter, nós do Profissão Repórter, acompanhamos o drama dessa travessia. Por favor, desculpe te acordar. E graças a você, que aguenta firme até tarde acordado, que o Profissão Repórter está no ar. Gente, que loucura isso. Obrigado. Quantas horas de trabalho envolvidas num programa só? Depende da história. Chegamos a fazer um programa em 24 horas, a queda do avião da TAM. Agora, em média, 2 meses, né, Caio? Se a gente contar a edição. Então, eu não entendi. A queda do avião da TAM foi um Porque foi imediato... acho que foi segunda-feira, o programa era terça, então pusemos nós na terça-feira. Mas a nossa preferência... Foi essa história? Foi aquela do avião que caiu porque o reverso... Sim, não estávamos... Era o contrário do que era o habitual, né? Ele deveria... Exatamente. Ele forçou, né? Eu entrevistei uma zona... Não, desculpe. Ele não conseguiu brecar. Do tá, reverso foi outro. Você tem razão. Aquele foi ele não conseguiu daquele brecar. Fokker 100, né? Do reverso. Não é o do Fokker. Não. Teve uma jornalista, que era da Editora Abril, se eu não me engano, que eu a entrevistei e na mesma semana depois ela pegou esse voo. Olha. Aquilo, eu tive a impressão que eu estava junto dela, uma coisa, né, quando é próximo, te dá uma aflição, né? Você deve ter vivido isso durante os 10 anos que você trabalha, que você está sempre ligado a algum conflito e às vezes arriscando a própria vida, né? Em situações mais delicadas, como a gente mostrou ali, a gente gosta de ir onde os outros não vão. E com mais tempo, com mais profundidade. Você viu como você foi recebido por essa plateia, não deu? Maravilhoso. Deu para notar o legal, quanto né? você é querido, o quanto o teu trabalho é querido e importante. Porque Isso é foi maravilhoso. antes de você abrir a boca. Quando eu falei Caco Barcelos, o pessoal já É muito teve legal, uma resposta imediata.
isso faz um bem louco, né? É um combustível que dá energia para continuar. Porque precisa, porque, poxa... A gente, quando vai estar você vai nos lugares onde é mais perigoso estar e você está lá sempre e está antes, não é? Olha, uma coisa que emociona a gente ouvir, nós, os repórteres todos do Profissão Repórter, numa comunidade, por exemplo, uma área mais pobre, eles costumam dizer, chegou aquele pessoal que gosta de entrar na casa da gente. Não é maravilhoso ouvir isso? É pessoa que gosta da gente. Você, quando começou como repórter, começou em Porto Alegre? Porto Alegre. RBS Não, em texto, em imprensa nanica, imprensa alternativa. Qual era? Bom, na verdade, inicialmente na Folha da Manhã, que é uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul, a que era da Júnior. O pessoal de quê? A família... A família Caldas Júnior. Caldas. Era a imprensa tradicional do Sul. Era rival do RBS do Zero Hora, né? Que, na verdade, jornal. Na origem nem existia a RBS, né? Depois da ditadura que se tornou rival. E, simultaneamente, logo já no segundo ano, comecei a trabalhar... A RBS foi criada em... Eu acho que é 65, 66, pode ser? Não sei. Não tenho certeza também, não tenho. Eu sei que antes a notícia era quase que exclusivamente do jornal... Correio, Folha da Manhã e Folha da Tarde. Era lá. E havia, né, Jô, a última hora, antes da ditadura. E eu acho que a Zero Hora ocupou o lugar da última hora. A última hora do meu amigo Samuel Weiner, mas na época acho que não era mais do Samuel, era. Acho que o grupo comprou dele ou de outro empresário, não tenho certeza. E você começou ali escrevendo? E simultaneamente na imprensa alternativa, a imprensa mais combativa, né, daquele tempo. Aí no Jornal Movimento, colaborava com o Pasquim, ajudei a fundar aqui a revista Versus. Fomos colegas no Pasquim na mesma época? Eu era colaborador, né? Eu era colaborador, quase anônimo ali, mas assinava minhas matérias. Outra coisa, e aí como é que foi dado, como é que se deu esse salto do escrito e do alternativo para a televisão e com uma exposição extraordinária? Eu era e continuo apaixonadíssimo por texto. Trabalhava na época em revista, trabalhei na Isto É, na Veja, quando recebi o convite para ir para a TV. Me deu uma imensa dúvida, porque eu era apaixonado por texto, né? E tive medo dessa mudança. Você sabe, em revista você escreve, eu perdi às vezes 5, 6 horas, às vezes uma noite inteira para escrever um parágrafo. E em televisão você tem o quê? Às vezes 2 minutos para escrever esse mesmo parágrafo. Essa mudança para mim foi traumática. Você sabe que me perguntavam, quando eu escrevi na Veja, durante 7 anos me perguntavam de tudo que eu fazia, o que dava mais trabalho. E eu sempre dizia, era sempre aquela página que tinha prazo, tinha que entregar naquele horário e tal. E realmente isso é uma coisa que para você deve ter sido uma transformação muito total, grande, né? Porque você sabe, cada frase ela pode ser escrita 200 mil vezes de maneiras diferentes, né? Daí você encontrar a palavra precisa e tal. É um exercício cotidiano aí de quem trabalha em revista. Outra coisa, você continua naquela dieta de comer aquela coisa estranhíssima, que é a macrobiótica? Meus filhos dizem que a minha dieta é hospitalar. Mudou um pouco. Mudou? Mudou. Como é que era antes? Antes era número 6, não? Eu comia sempre, todo dia, uma canja de arroz integral, cenoura e frango caipira. Aí resolvi mudar. Tirei a cenoura. Tirou o quê? Tirou a cenoura. Era arroz integral, mas o próprio macrobiótico é que tem que fazer a sua cozinha, né? Sim, eu sei fazer. Ou isso não tem mais? Não, tem ainda, sim. Mas eu não sou mais aquele radical que eu era. Mas eu conservo. Na minha casa não entra pacotinhos enlatados. De jeito nenhum. Sim. Você imagina, né? Você pega uma goiaba, põe dentro de uma lata e fecha. O que tem que acontecer com a goiaba? Tem que apodrecer em segundos, em minutos. E ela se conserva 5 anos depois inteirinha. Algo de muito errado tem ali dentro, além da goiaba, certo? O bicho da goiaba. Talvez. Multiplicado, que é daí que vem... Multiplicado por muitos. Né? Aliás, o Milor que dizia, para onde o mistério não acaba, para onde vai o bicho da goiaba quando não é tempo de goiaba? Cadê ele? Mas esse negócio da macrobiótica...
eu tive um amigo que fez macrobiótica durante anos e tem alguns atores que depois se transformaram em jornalistas, Sim. cujo nome não... Era um ator maravilhoso, fez o Romeu e Julieta junto comigo e com o Renato Machado, que também era um ator brilhante. Nosso parceiro? Renato Machado? É. Sabia que ele Sabia. Esse outro também é jornalista e ator, Roberto... Eu não vou lembrar. Roberto Feite, pode ser, não? Roberto... Feite, Não. da Editora Objetiva? Não. Era jornalista mesmo, fez programa de televisão, fez no SBT um programa de reportagem, mas enfim, dizia ele, teve uma época da vida dele, que ele estava péssimo, que ele estava gordo, mas gordo flácido, e que não, sei lá, que pegava tudo que é doença, até que um dia um amigo dele, que fazia dieta macrobiótica, falou, você só tem um jeito, você tem que fazer a número 6. Você sabe o que é isso? Eu sabia, eu esqueci. O número 6 é você só come arroz durante integral. 20 dias, né? Durante 20 dias. Durante o resto da vida. Ah, essa vida? Eu fiquei 20 dias, eu lembro que eu fiquei viciado em refrigerante por causa disso. Porque eu só podia comer arroz integral. Eu dormia mastigando arroz integral. Sei. E, no máximo, um tantinho assim de chá. Como eu sentia muita sede, quando acabar essa dieta, eu vou tomar um refrigerante daqueles. Aí passou a... E fiquei viciado uns 3 anos em refrigerante. Agora, como é que é durante, sei lá, quantos dias você falou? 20 dias? 20 dias. Começou arroz integral? Que Você você mesmo prepara. Prepara. Se você Gilberto Gil fez. Faz. Naquele tempo, pelo menos que eu comecei, muita gente fazia. 1972. Macrobiótica. Sim. Eu fazia microbiótica, comia só micróbio. Mas olha... É o compromisso na verdade, com a fibra, né, João? Mas é impressionante. Garantir a fibra. Como faz bem, né? E é preventivo de doenças graves, inclusive. Olha, foi um prazer receber você aqui. Claro, também adorei. Que está lançando Profissão Repórter 10 anos pela Planeta, e o lançamento do livro vai ser na Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 29 de junho a 3 de julho. Caco, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado a você, João. Maravilha. Parabéns. Você não tem ideia da admiração que eu tenho por você, que você é o verdadeiro repórter. O Chateaubriand dizia que não gostava de ser chamado de jornalista. Ele queria ser chamado de repórter. Então, você faz realmente jus a esse nome, com grandeza e equilíbrio. São duas coisas difíceis de adquirir ao mesmo tempo. Muito obrigado, João. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Caco Barcelos, venha para cá. Quem é que vem com você? Editor executivo, Caio Cavecchini, Estevam Muniz, Eliane Scardovelli, 2 repórteres, o Caio da primeira equipe. Vamos sentar aqui. Você que sabe, João. Não, porque você deixou um espaço aqui. Você está com medo que eu tenha alguma doença contagiosa, é isso? Hein? Eu passar isso para você, provavelmente. Não, imagina que é isso. Eu que venho das ruas mais distantes. Mas você não traz nenhuma praga. Espero que não. Não, você já enfrentou coisas que eu vou te contar, né? Então, realmente, você agora está isento de tudo, de qualquer ataque. Imune. Como é que é esse livro? Você trouxe a equipe mesmo toda aí. O Caio da primeira equipe bonita, e o Estevam é o derradeiro. A Eliane, quantos anos? 4 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos? O programa está fazendo 10 anos, né, João? 10 anos. Puxa vida, não é mal. E então esse rapaz aqui, o mais novinho, é a mais recente aquisição? Sim, junto com a Maiara, são os 2 mais jovens repórteres. Você tá me lembrando alguém que eu não sei quem é.
Acho que é você mesmo. Profissão repórter, 10 anos. Grandes aventuras, grandes coberturas. Caco Barcelos e equipe editora Planeta. Está aqui. A ideia do livro, como é que apareceu? Aí tem um DVD com 20 reportagens, 26 autores. Obrigado, querido. São, na verdade, contos, né, Jô? Claro, baseados nas histórias que nós vivemos, nas aventuras. Né? Você nasceu aonde, Caco? No Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre. Mas você é impressionante que você, de tanto viajar, você não tem o sotaque característico do gaúcho. Eu perdi ao trocar... Já teve. Ao trocar a segunda pessoa pela terceira pessoa. Usava muito tu, com aqueles nossos erros característicos do Rio Grande do Sul. Não, só que é tu viu. Tu viu, tu vai. Não é, né? Isso Aí eu passei a usar você para evitar esses erros que eu cometia desde a minha infância. E aí eu acho que isso me ajudou a ir perdendo. E, naturalmente, quando você viaja tanto assim, você acaba se influenciando em cada lugar que você passa, né? Claro. Esses olhos azuis lindos que você tem são devido a... Você é descendente de que linhagem? São portugueses. Minha mãe fala isso. Meu pai tinha os olhos azuis. E vários parentes do meu pai escreveram esse mesmo parágrafo. Essa mudança, para mim, foi traumática. Você sabe que me perguntavam, quando eu escrevi na Veja, durante 7 anos, me perguntavam de tudo que eu fazia, o que dava mais trabalho. E eu sempre dizia, era sempre aquela página que tinha prazo, tinha que entregar naquele horário e tal. E realmente isso é uma coisa que para você deve ter sido uma transformação muito total, grande. Né? Porque você sabe, cada frase ela pode ser escrita 200 mil vezes de maneiras diferentes, né? Daí você encontrar a palavra precisa e tal. É um exercício cotidiano aí de quem trabalha em revista. Outra coisa, você continua naquela dieta de comer aquela coisa estranhíssima, que é a macrobiótica. Meus filhos dizem que a minha dieta é hospitalar. Mudou um pouco. Mudou? Mudou. Como é que era antes? Antes, era número 6, não? Eu comia sempre, todo dia, uma canja de arroz integral, cenoura e frango caipira. Aí resolvi mudar. Tirei a cenoura. Tirou o quê? Tirou a cenoura. Era arroz integral, mas o próprio macrobiótico é que tem que fazer a sua cozinha, né? Sim, eu sei fazer. Ou isso não tem mais? Não, tem ainda, sim. Mas eu não sou mais aquele radical que eu era. Mas eu conservo. Na minha casa não entra pacotinhos enlatados. De jeito nenhum. Sim. Você imagina, né? Você pega uma goiaba, põe dentro de uma lata e fecha. O que tem que acontecer com a goiaba? Tem que apodrecer em segundos, em minutos. E ela se conserva 5 anos depois inteirinha. Algo de muito errado tem ali dentro, além da goiaba, certo? O bicho da goiaba. Talvez. Multiplicado, que é daí que vem. Multiplicado por muitos. Né? Aliás, o Milor que dizia, para onde o mistério não acaba, para onde vai o bicho da goiaba quando não é tempo de goiaba? Cadê ele? Mas esse negócio da macrobiótica... Eu tive um amigo que fez macrobiótica durante anos e tem alguns atores que depois se transformaram em jornalistas, sim, cujo nome não... Era um ator maravilhoso, fez o Romeu e Julieta junto comigo e com o Renato Machado, que também era um ator brilhante. Nosso parceiro? Renato Machado? Sabia que ele sabia, tinha? Sabia, sim. Esse outro também é jornalista e ator, Roberto... Eu não vou lembrar. Roberto Feite, pode ser, não? Roberto... Feite? Não. Da editora Objetiva? Não. Era jornalista mesmo, fez programa de televisão, fez no SBT um programa de reportagem, mas enfim, ele teve uma época da vida dele que ele estava péssimo, que ele estava gordo, mas gordo flácido, e que não, sei lá, pegava tudo que é doença, até que um dia um amigo dele, que fazia dieta macrobiótica, falou, você só tem um jeito, você tem que fazer a número 6. Por região do país, né? Mostra a mesma realidade vista do Rio Grande do Sul, da Amazônia e do Nordeste, por exemplo. Vamos ver, tem um clipe aqui
com imagens do programa. Vamos soltar no telão, por favor, gente? É o lado do povo e da notícia que o Profissão Repórter gosta de estar. Bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Foi assim nesses últimos 10 anos. Tá jogando rojão muito perto da gente aqui. Quem é que tá jogando pedra aí? Corre! Mostramos conflitos e protestos distantes. Do outro lado da praça tem outra manifestação. O Profissão Repórter também veio à faixa de Gaza. E sentimos a tensão bem perto de nós. Nosso trabalho vai continuar. Cacô! Segue teu trabalho! Segue teu trabalho aí, ó! E vai! É a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. É chocante, chocante. O Profissão Repórter, nós do Profissão Repórter, acompanhamos o drama dessa travessia. Por favor, desculpe te acordar. E graças a você, que aguenta firme até tarde acordado, que o Profissão Repórter está no ar. Gente, que loucura isso. Obrigado. Quantas horas de trabalho envolvidas num programa só? Depende da história. Chegamos a fazer um programa em 24 horas, a queda do avião da TAM. Agora, em média, 2 meses, né, Caio? Se a gente contar a edição. Então, eu não entendi. A queda do avião da TAM foi um Porque foi imediato... acho que foi segunda-feira, o programa era terça, então pusemos nós na terça-feira. Mas a nossa preferência... Foi essa história? Foi. Foi aquela do avião que caiu porque o reverso... Sim, não estávamos... Era o contrário Ao do contrário. que era o habitual, né? ele deveria... Exatamente. Ele forçou, né? Eu entrevistei uma Não, desculpe. Ele não conseguiu brecar. Do tá, reverso foi outro. Você tem razão. Aquele que foi ele não conseguiu daquele brecar. Fokker 100, né? Do reverso. Não é o do Fokker. Não. Teve uma jornalista que era da Editora Abril, se eu não me engano, que eu a entrevistei e na mesma semana depois ela pegou esse voo. Olha. Aquilo, eu tive a impressão Tristeza, que eu estava junto dela, uma coisa, né, quando é próximo, te dá uma aflição, né? Você deve ter vivido isso durante os 10 anos que você trabalha, que você está sempre ligado a algum conflito e às vezes arriscando a própria vida, né? Em situações mais delicadas, como a gente mostrou ali, a gente gosta de ir onde os outros não vão. E com mais tempo, com mais profundidade. Você viu como você foi recebido por essa plateia, não deu? Maravilhoso. Deu para notar o legal, quanto né? você é querido, o quanto o teu trabalho é querido e importante. Porque Isso é foi maravilhoso. antes de você abrir a boca. Quando eu falei Caco Barcelos, o pessoal já É muito teve legal, uma resposta imediata. Isso faz um bem louco, né? É um combustível que dá energia para continuar. Porque precisa, porque, poxa, a gente quando vai você vai nos lugares onde é mais perigoso estar e você está lá sempre e está antes, não é? Olha, uma coisa que emociona a gente ouvir, nós, os repórteres todos do Profissão Repórter, numa comunidade, por exemplo, uma área mais pobre, eles costumam dizer, chegou aquele pessoal que gosta de entrar na casa da gente. Não é maravilhoso ouvir isso? É o pessoal que gosta da gente. Você, quando começou como repórter, começou em Porto Alegre? Porto Alegre. RBS Não, em texto, em imprensa nanica, imprensa alternativa. Qual era? Bom, na verdade, inicialmente na Folha da Manhã, que é uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul, que era da Júnior. O pessoal de quê? A família... A família Caldas Júnior. Caldas. Era a imprensa tradicional do Sul. Era rival do RBS do Zero Hora, né? Que, na verdade, como jornal. Na origem nem existia a RBS, né? Depois da ditadura que se tornou rival. E, simultaneamente, logo já no segundo ano, comecei a trabalhar... A RBS foi criada em... Eu acho que é 65, 66, pode ser? Não sei. Não tenho certeza também, não tenho. Eu sei que antes a notícia era quase que exclusivamente do jornal... Correio, Folha da Manhã e Folha da Tarde. Era lá. E havia, né, Jô, a última hora, antes da ditadura.
Eu acho que a 0 hora ocupou o lugar da última hora. A última hora do meu amigo Samuel Weiner, mas na época acho que não era mais do Samuel, era. Acho que o grupo comprou dele ou de outro empresário, não tenho certeza. E você começou ali escrevendo. E simultaneamente na imprensa alternativa, a imprensa mais combativa, né, daquele tempo. Aí no Jornal Movimento, colaborava com o Pasquim, ajudei a fundar aqui a revista Versus. Fomos colegas no Pasquim na mesma época? Então, eu era colaborador, 70, né? Eu era colaborador, quase anônimo ali, mas assinava minhas matérias. Outra coisa, e aí como é que foi dado, como é que se deu esse salto do escrito e do alternativo para a televisão e com uma exposição extraordinária? Eu era e continuo apaixonadíssimo por texto. Trabalhava na época em revista, trabalhei na Isto É, na Veja, quando recebi o convite para ir para a TV. Me deu uma imensa dúvida, porque eu era apaixonado por texto, né? E tive medo dessa mudança. Você sabe, em revista você escreve, eu perdi às vezes 5, 6 horas, às vezes uma noite inteira para escrever um parágrafo. E em televisão você tem o quê? Às vezes 2 minutos, falei também com olhos azuis. Meu pai não tinha olhos azuis. Não tinha assim também, mas esverdeados. Qual é o lado do Brasil que nesses 10 anos mais te impressionou? Bom, acabo de chegar do Crepurizão. Tipo de Brasil, perdão? Acabo de chegar do Crepurizão, que é uma área ali, à margem de um rio, onde tem a pista de garimpo mais movimentada da Amazônia. É uma aventura só. Ali as pistas têm, em média, 250 metros de chão batido. E essa pista do Crepurizão, ela é curva, acho que é a única do mundo. É uma rampa em curva. Isso ajuda muito na hora de você descer. A rampa ajuda a brecar. O freio nem sempre é muito bom naqueles pequenos aviões que eles usam. E na descida, ajuda a ganhar velocidade e evitar de bater na montanha da floresta. Então, isso é uma característica dessa pista. E essa região me impressiona muito, porque é o país mais, digamos, distante daqui do Sudeste. Né? Nem sempre as equipes de televisão vão visitar com frequência. Nós gostamos muito de circular pelas áreas onde há poucos repórteres concorrentes. Qual foi o maior medo que você já sentiu durante esses 10 anos? Foi nos lugares mais afastados? Novamente eu vou citar o Crepurizão, porque tem que falar o Crepurizão, porque quando o monomotor, ele abriu o monomotor piloto para me receber e voar com ele, cadê o banco do passageiro? Não tinha. Era um tanque de combustível de óleo diesel, vazio na ida sentado e cheio na volta. Não tinha cinto de segurança. Evidentemente, radar, transponder, essas coisas, nunca imagina. Não precisa. Não precisa. Ele disse para mim, o Leco, comandante, isso não faz falta. Nunca fez falta por enquanto. Pois já está no sangue. Você estava sozinho dentro desse avião? Eu estava com o Michael Fox, o repórter cinematográfico, que também sem cinto, voando assim meio que a deriva ali dentro, para registrar a aventura dessa viagem. E essa turma? Bom, Fica aguardando, como é que é? Não, cada reportagem nossa, cada programa tem 3 reportagens. Aliás, o Caio fez uma conta agora há pouco da quantidade de horas que a gente grava. É impressionante, João. Uma característica nossa é gravar muito, porque isso leva ao ter envolvimento dos repórteres com a história que vão contar. Claro. Nós gravamos em média 30 horas para tirar 1 minuto. Segundo o Caio, são 9 meses. Se você colar um programa no outro, são 9 meses direto de gravação desses 10 anos. Loucura, que loucura, né? Isso, gente. E o trabalho antes e depois, né? Bom, você perguntou da Eliane e do Estevam. Nós vamos sempre 3 grupos para a rua. A gente faz o programa com 3 histórias com ângulos diferentes. São olhares cruzados perseguindo uma mesma história. Atrás do mesmo assunto. Mesmo assunto. A gente tem um VT... Às vezes os olhares são